Bem-vindo para mais uma aula no canal da Selk. Sou César e nesta aula será abordado como conectar a API criada com o Node, conectar com o banco de dados MySQL. E o que será implementado é o seguinte: eu tenho a base de dados Selk no MySQL e quero conectar a API criada nas aulas anteriores. Será realizada a implementação e depois eu tenho o resultado, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Isto é, esta API criada com o Node está conectando-se com o banco de dados Selk criado no MySQL. É esta conexão que será implementada nesta aula. Para começar, eu pego o projeto da aula anterior, o back-end. Eu tenho esse diretório criado em aulas anteriores e depois tem esse diretório internamente, o payload back-end node. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixe o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando. Diretório aberto, venho no arquivo ler que tem as instruções. Como rodar o projeto baixado, primeiro executa o comando npm install, você pode utilizar o prompt de comando ou o terminal do editor. Como eu já tenho esse diretório Node Modules, eu não preciso executar este comando, mas quando vocês baixarem o código-fonte, esse diretório não é liberado. Para rodar o projeto, pode utilizar o Node, mas se você tiver o Nodemon, pode utilizar o mesmo. Eu tenho o Nodemon instalado, então posso utilizar o mesmo. Dou Enter para acessar. Servidor iniciado. Na porta 8080 eu pauso o servidor porque agora eu quero trabalhar com o banco de dados. Desço no final e depois do CORS, eu preciso criar uma base de dados. Mas para eu poder criar a base de dados, eu preciso ter o MySQL instalado na máquina e além de ter o MySQL, o mesmo deve estar rodando. Se você não tem o MySQL instalado na máquina, abaixo um link para você acessar uma aula apresentando como instalar o MySQL no sistema operacional Windows. MySQL instalado e rodando corretamente, eu preciso acessar. Você pode utilizar qualquer programa para acessar. Eu vou utilizar o Workbench. Start o Workbench. E também, se você não tiver o Workbench instalado, abaixe o link para acessar uma aula apresentando como instalar e utilizar o Workbench. Abri o Workbench e posso criar a base de dados. Venho em criar uma nova aba, abriu a nova aba, retorno no comando que eu havia deixado para vocês, criar uma base de dados com o nome de Selk, e em seguida utiliza o TF8-MB4 para poder trabalhar com caracteres especiais, MB4 para não ter a necessidade de converter para o TF8 os caracteres especiais, Unicode CI, o sistema de busca. Executar para criar a base, criado a base de dados, atualizo, ok, então significa que eu já tenho a base. O próximo passo é o seguinte, posso fechar isso daqui, não preciso salvar. Preciso instalar algumas dependências. Colo todas as dependências que eu preciso instalar. Primeiro, instalar o Sequelize. Eu recomendo que você consulte a documentação do Sequelize. Limpo o terminal. Colo o comando que eu havia copiado, npm install, para instalar, traço save para acrescentar no arquivo package a biblioteca Sequelize. Instalado corretamente, o próximo passo é instalar um drive. E o Sequelize ele possui suporte ao MySQL, entre outros bancos de dados. Eu vou utilizar o MySQL, importante que seja o MySQL 2. É essa dependência que deve ser instalada. Colei o comando Enter para instalar. Depois que instalar o drive, eu quero instalar o Sequelize CLI para poder utilizar comando. E utilizando o comando para criar models, posso criar as migrations, seeders e assim por diante. Limpo o terminal, colo o comando, eu não sei se eu copiei, eu copio novamente e Enter para instalar essa dependência. Instalado a dependência, e o próximo passo é
criar o arquivo config. Pego este comando, colo, Enter. Enquanto ele cria, eu venho no navegador e pesquiso por Sequelize. Após ter pesquisado, abro o site. Abrindo o site, tem como começar a utilizar. É o que eu executei. Instalei a dependência, em seguida utilizei o MySQL2, também utilizei o Sequelize CLI, inclusive eu pego o nome da dependência e pesquiso, é do próprio Sequelize, somente eu quero ir direto no Sequelize CLI. Abrindo aqui, acessou Migrations, é isso que eu quero. Executei este comando, vocês viram, em seguida Sequelize init para criar o arquivo de configuração, e este arquivo de configuração é o seguinte, é o config, migrations, models, seeders. Quando eu executei este comando, ele criou esses diretórios. Eu crio um diretório com o nome de db, e para esse diretório db eu arrasto o config, depois também migrations, cuidado para arrastar para o diretório db. Próximo, models, e também tenho as seeders. Tudo isso eu arrasto para o diretório db. Assim fica mais organizado. Eu sei que tudo relacionado a banco de dados está dentro de db. E falta mais uma dependência. Será a dependência para poder manipular variáveis de ambiente. Limpo o terminal. Você também pode pesquisar por .env. Inclusive, eu pesquiso. Pego .env, coloquei .env, npm, abro a documentação, depois eu retorno para ver melhor. Mas o instalar é isso que eu utilizei. Eu preciso criar um arquivo env com as variáveis de ambiente, isso na raiz do projeto. E como eu crio as variáveis de ambiente, utilizo o nome em maiúsculo e depois o valor. É isso que eu coloco neste local. Eu já coloquei algo pronto, você pode pausar e copiar. Esse chave secreta não será utilizado nesta aula. Estou indicando que deve utilizar o fuso horário São Paulo. O ambiente é desenvolvimento, o banco de dados está local, a base de dados Selk, a base que eu criei. No meu caso, o usuário root e a senha em branco. Você precisa verificar qual é o usuário e a senha do seu banco de dados. Estou utilizando o MySQL. Variáveis de ambiente criada. Ok. Agora, essas variáveis de ambiente serão utilizadas no projeto. Para isso, eu venho dentro do arquivo config e altero o nome deste arquivo para database e o nome ou a extensão do arquivo JS. Importante que você coloque este nome porque será utilizado no decorrer da aula. Preciso incluir agora o arquivo com as variáveis de ambiente. Retorno na documentação só para conferir se tem como incluir. Exatamente, tem isso daqui. E tem como você recupera. Só copio isso no momento, incluir. E em função de ter alterado para o JavaScript, porque eu quero exportar as credenciais do banco de dados para poder utilizar em outros locais. Eu utilizo o módulo, em seguida export para exportar este objeto. Assim eu consigo utilizar em qualquer outro local. E para recuperar, conforme indica a documentação, utilizo processenv, altero para processenv e username está dentro da variável global dbuser. E assim eu faço com os outros valores. Pausei a aula, alterei todos os valores, você pode pausar e copiar, assim como eu coloquei para o ambiente de desenvolvimento, estou utilizando desenvolvimento, pode ser para teste eu coloco as mesmas credenciais e para produção também coloco as mesmas credenciais. Alterado o arquivo, agora o próximo passo é alterar a conexão. Venho em Models, Arquivo Index e tenho as instruções: normatizar o código, depois permitir trabalhar com o sistema de arquivos, fornecer utilitários
para trabalhar com caminhos e diretórios. Em seguida, estou incluindo o Sequelize. O Sequelize é um ORM para Node que tem suporte a vários bancos de dados. ProcessEnv permite obter informações do processo da página atual. Em seguida, eu tenho a parte para permitir e obter o caminho do arquivo. E depois eu preciso verificar se deve utilizar a variável global NodeEnv. NodeEnv, vamos ver a variável global. Eu criei? Exatamente. NodeEnv deve utilizar o ambiente de desenvolvimento, ou eu coloco por padrão desenvolvimento, independente dos casos. Se não estiver definido, utilize o ambiente de desenvolvimento. E aqui você seta qual é o ambiente, se é desenvolvimento, ou se você quer utilizar teste, produção, e você pode criar outros ambientes aqui abaixo. Só copiei e colei como exemplo. Retornando na conexão, preciso incluir o arquivo, e o arquivo está dentro de config, exatamente. É config.json? Não, eu alterei para database.js. Então, aqui eu também altero o nome do arquivo e também a extensão. Crio uma constante vazia do tipo objeto, crio uma variável que recebe a conexão com o banco de dados, verificar qual configuração de banco de dados deve ser utilizada e, por último, eu utilizo as credenciais que estão dentro deste arquivo para fazer a conexão. Falta verificar se conseguiu realizar a conexão corretamente. Eu acrescento aqui a seguinte instrução. O Sequelize, depois do Sequelize utilizo o Authenticate para verificar se conseguiu realizar a conexão corretamente. Se acessar .den significa que conseguiu realizar a conexão corretamente, crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction. No momento eu só dou um console log, mas quando você colocar em produção, você retira este console log. Eu só quero ter uma frase, conexão com banco de dados realizado com sucesso, e quando eu não conseguir conectar, acessa o cat, e neste cat também eu crio uma função, posso receber o erro, caso eu queira apresentar, somente ele incluiu aqui na parte superior erro, eu não quero este erro, então eu dou um Ctrl Z porque não deve incluir, agora sim. Continuando aqui no cat, é uma função do tipo ArrowFunction e internamente eu coloco o console.log e a frase conexão com banco de dados realizada com sucesso. Não, coloco erro, conexão com o banco de dados não realizado com sucesso e também eu posso imprimir o erro, este erro. Para isso, simplesmente acrescento a vírgula, erro. Desta forma eu consigo imprimir. Importante, esses dois console log, quando você colocar em produção, você deve retirar. Deve identificar qual models que deve ser carregada, como criar models, isso será abordado em aulas futuras. Isto é, a models é responsável em manipular o registro juntamente com o banco de dados. No nosso caso, ele deve salvar o nome do arquivo, mas isso será implementado em aulas futuras. Descendo um pouco, eu tenho atribuir a conexão com o banco de dados para este objeto Sequelize que eu criei na parte superior. Tem o Sequelize, algum lugar está aqui, Sequelize. E por último, estou exportar a instrução que está dentro da constante DB. A constante DB está recebendo a conexão com o banco de dados. Para facilitar, eu pausei a aula e coloquei o comentário, o que eu havia explicado, mas agora eu coloquei em comentário, você pode ler com mais calma para identificar para que serve cada instrução. A princípio, está implementado a conexão com o banco de dados. Eu venho no arquivo app e incluo este arquivo de conexão para testar a conexão. Antes do Express, testar a conexão com o
banco de dados. Crio uma constante com o nome de DB e ela recebe o seguinte: require para incluir alguma coisa. Eu quero incluir o arquivo que está dentro do diretório DB. Se no seu caso o editor não está apresentando a sugestão, você dá um Ctrl espaço. Isso no Visual Studio Code, mas na maioria dos editores é o Ctrl espaço. Finalizo com ponto e vírgula. No JavaScript não é obrigatório finalizar com ponto e vírgula, mas você siga um padrão, ou finalize todas as linhas ou não. Eu prefiro finalizar. Agora é só testar se realmente a conexão está correta. Eu starto o projeto somente para startar. Vamos no arquivo ler e no arquivo ler tem como rodar o projeto baixado. npm install para instalar as dependências, eu não preciso porque eu já tenho as dependências e posso utilizar o NoDaemon porque eu tenho mesmo instalado na máquina. Dou Enter e servidor iniciado na porta 8080, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Significa que essas credenciais estão corretas, mas se eu retirar a letra E, eu tenho a base de dados Celk sem a letra E no final? Não, eu não tenho esta base de dados. Inclusive, eu atualizo para vocês conferirem. Realmente não tem. E se eu abrir o arquivo app, no arquivo app eu dou um Ctrl C para salvar, não, Ctrl S para salvar, reinicia o servidor, o NoDaemon reiniciou. Caso no seu ele não tenha reiniciado, você pausa, Ctrl C e starta novamente. Mas o importante, ele apresentou que não conseguiu realizar a conexão. Apresentou a frase conexão com banco de dados não realizado com sucesso e depois o erro. Isso porque eu estou indicando na conexão que deve imprimir o erro. Conexão com banco de dados não realizado com sucesso, imprima o erro. Qual foi o erro? Base de dados Celk desconhecida. Não conseguiu encontrar a base. Dou um Ctrl Z para retornar Celk, pauso o servidor, dou um Ctrl C para pausar e starto novamente o servidor utilizando o NoDaemon app.js. Servidor iniciado e depois conexão com banco de dados realizado com sucesso. Significa que eu já tenho a conexão. A API está conectada com o banco de dados MySQL. O próximo passo é salvar alguma informação no banco de dados. Eu quero salvar um registro, mas isso fica para a próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.